2 Crônicas 33, versículo 1. A gente vai falar hoje sobre a soberania de Deus, acima de tudo e principalmente de sua misericórdia, como está escrito na palavra da verdade, que a misericórdia, assim como há uma distância entre o céu e a terra, assim é a misericórdia do Senhor. A gente vai ler uma passagem aqui, não leia ainda, senão você vai pregar primeiro que eu, mas assim como a gente sempre fala que Deus salva quem quer e condena quem Ele quer, e não é pela nossa justiça, e não é pelo que nós fizemos, e não é pelas nossas boas obras, e não é porque eu sou uma pessoa boa, ou eu sou uma pessoa má. Deus, em toda a palavra da divindade, se você ler de Gênesis a Apocalipse, e você querer entender a Bíblia, meu amigo, você vai ficar louco. O homem querer buscar resposta para suas perguntas, ele vai ficar louco, porque se nós olharmos para a palavra, e olhar mesmo para a palavra, e eu julgar no meu interior como homem mortal a palavra, eu vou dizer que é uma injustiça muito grande da parte de Deus. Assim como os judeus fizeram para Paulo, a injustiça da parte de Deus, o que é que Paulo fala? De maneira nenhuma. Simplesmente Ele vai se compadecer de quem Ele quiser se compadecer, e Ele vai ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Nós vamos ver o relato e uma história na Bíblia agora, de um homem que foi a pior espécie de homem na face da terra. Nem Davi pecou tanto quanto esse camarada. No final da vida dele, Deus ainda o salva, meu Deus. Você vai ver na Bíblia que era um homem que vinha da linhagem de Davi, ou seja, dos reis que foram chamados por Deus até o nascimento do grande rei que era Cristo. Nós vamos falar de Manassés, filho do rei Ezequias. Nós já pregamos sobre Ezequias aqui, e nós falamos que Ezequias, ele restaurou o templo, ele edificou o templo, ele trouxe de novo a estrutura espiritual do templo, tirando os deuses pagãos, tirando as imagens de escultura, tirando Baal, tirando tudo aquilo que era adorado no mundo. Ezequias reconstrói a casa de Deus. Porém, a gente pregava aqui que Ezequias, por ter feito isso, ele deixou o orgulho entrar no coração dele. E quando ele deixou o orgulho entrar no coração dele, a Bíblia diz que Isaías, ele é tocado por Deus, e Deus fala para Isaías, fala assim: Isaías, vai até a casa de Ezequias, e diz que Ezequias vai morrer. Quem lembra dessa pregação? E diz que ele vai morrer. Isaías vai até a casa de Ezequias, e diz: Ezequias, assim, prepara a tua casa, porque você vai morrer. Ezequias iria morrer, porque ele deixou o orgulho tomar conta do coração. Ezequias faz uma oração a Deus: ó Deus, lembra-te de mim, quando eu andava nos teus caminhos, quando eu andava no caminho reto, quando eu tinha o meu coração reto à tua palavra. Ou seja, ele começou a lembrar quando ele andava com Deus, com o coração inteiramente voltado para Deus. Não deu cabo de alguns metros, Deus fala com Isaías. Isaías volta e fala com Ezequias, que eu vou acrescentar mais quantos anos? 15 anos na vida de Ezequias. Nós sabemos que tem um propósito atrás disso tudo, sim ou não? Nesses 15 anos nasce Manassés, que é o que a gente vai falar hoje. Nesses 15 anos de vida de Ezequias, nasceu Manassés. Mas por que foi necessário mais 15 anos? Para que a promessa do grande rei, de Cristo, lá no livro de Mateus, quando tivesse o nascimento do grande rei, era necessário que se cumprisse. Era necessário que a promessa seja cumprida, que da linhagem de Davi nasceria o grande rei. Se Ezequias tivesse morrido, Jesus já não viria da linhagem do grande rei, de Davi, porque Ezequias é da linhagem de Davi, Manassés é da linhagem de Davi. Nós vamos olhar para a passagem agora, e no nosso eu, no nosso interior, como homem mortal, a gente vai dizer que há uma grande injustiça da parte de Deus. Mas quem que pode contra Ele? É ou não é? Eu posso dizer assim: meu Deus, o Senhor foi injusto de ter salvado um homem como Manassés, um homem que praticou todas essas abominações diante do santuário do Senhor.
E o Senhor mandou Judas para o inferno, sabendo que Judas apenas o entregou. Fez mais nada, meu Deus. Judas, pela palavra da verdade, já estava predestinado à perdição eterna. Jesus, quando estava com os 12, Jesus falou assim: aqui tem 12, mas um é o diabo. Ele já sabia quem era o diabo, ele já sabia quem iria de entregá-lo, mas era necessário que alguém o entregasse, para que Cristo morresse na cruz. Quando Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode se livrar da cruz, dessa condenação, da ira, o Senhor pode se livrar disso. O que é que Jesus fala para Pedro? Para trás de mim, Satanás. É ou não é? Por que era necessário Cristo morrer na cruz? Porque se ele não morresse na cruz, eu e você estaria contratado de dívida, assinado, e seríamos condenados eternamente pelos nossos pecados, tanto o pecado original quanto o que nós cometemos todos os dias. Por isso que foi necessário Cristo morrer na cruz. Aí chega a história de Manassés, 2 Crônicas, capítulo 33. Eu vou ler a história dele e depois eu vou explicar para você poder entender. Deixa eu botar a Bíblia aqui para essa. Isso. Deixa eu explicar uma coisinha antes. Manassés, ele foi o rei que mais reinou em Judá. O que mais reinou. Ele reinou durante 55 anos em Judá. Ele começou a reinar com 12 anos de idade. Ele não foi o rei mais novo. Quem foi o rei mais novo foi Josias. Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Passou, mas não era crianças, naquele tempo já tinha a maturidade de um adulto. Ou seja, Manassés começou a reinar com 12 anos. Foi o rei que mais reinou em Judá. Foi o rei que mais destruiu a estrutura do templo. Foi o rei que mais abominou aquele templo que estava preparado quando seu pai preparou. E Manassés, ele reinou de 696 até 643 a.C. Ou seja, durante 55 anos ele reinou em Judá. Diz assim o reinado de Manassés, 2 Crônicas 33. Tinha Manassés 12 anos. Todos acharam, pessoal? Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai havia derribado. Levantou altares baalins e fez postes de ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares à casa do Senhor, na qual o Senhor tinha dito em Jerusalém: porém o meu nome para sempre. Também edificou altares a todos os exércitos dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou, olha só como é forte isso aqui, queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava como necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante quem? Perante aos olhos do Senhor, para o provocar a ira de Deus. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nessa casa e em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contando que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Aí diz assim: Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. De 33, capítulo 33, do versículo 2 ao versículo 10, mostra as abominações que fez contra a casa de Deus e principalmente contra a sua lei. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora.
olhando para esse relato, olhando para o relato da vida e do reinado de Manassés, um homem que destruiu o templo, um homem que arrancou o santuário, um homem que derrubou o altar de Deus para edificar o altar de Baal, para queimar incenso aos Baalins, um homem, meu Deus, que sacrificou seus filhos como oferta aos deuses pagãos, os seus filhos, um homem que tirou o nome de Deus da casa, profanando a lei de Deus. Ou seja, olhando para tudo isso que ele fez, às vezes a gente se pergunta, como é que a ira de Deus não caiu sobre esse homem? Né? Como é que a ira de Deus não caiu sobre Manassés, sabendo que ele trouxe todo tipo de abominação para o santuário? No final do versículo ainda Deus fala que nem as tribos de fora, os inimigos, fizeram tal abominação como eles fizeram. Nem fora, meu Deus, nem no mundo fizeram tantas abominações como eles fizeram. Ou seja, Manassés destruiu, acabou, prevaricou com a casa de Deus, com o templo de Deus, com o santuário. Se nós olharmos para a linguagem do Novo Testamento hoje, o que é a casa de Deus? O nosso coração, o nosso corpo. E se nós olharmos e falarmos segundo a doutrina reformada, e se nós pregarmos segundo o Novo Testamento, na história de Manassés, nós poderíamos dizer que Manassés foi um homem que estava dentro da igreja com a sua família, porém saiu da estrutura, debaixo da casa de Israel, ou debaixo da poderosa mão de Deus, e foi para o mundo e fez tudo aquilo que era mal diante dos olhos de Deus. Ele destruiu o santuário de Deus, trazendo todo tipo de abominação do mundo para dentro dele. Se nós olharmos pela lógica do hoje em dia, era um homem que estivesse dentro da igreja, que ouviu a boa palavra da verdade, que teve encontro com o Espírito Santo, porém quando começou a dar poder a ele, como a gente sempre fala, quer conhecer alguém, pessoal? Dá poder a ela, não é? Quer conhecer uma pessoa? Dá poder a ela vai se revelar, ela vai mostrar quem ela é. Manassés fez isso. Manassés até então, quando estava debaixo da poderosa mão do seu pai, que era o rei Ezequias, quando ele edificou o santuário, todo o povo de Israel e de Judá voltou a adorar a Deus dentro do templo. Mas quando Manassés recebeu a autoridade e poder, ele começou a destruir aquilo que era para permanecer edificado. Até aí, meu amigo, a ira de Deus estava para se manifestar sobre a vida daquele povo. Você pode ver que a Bíblia diz que tanto quanto ele errou, quanto ele colocou todo o povo de Judá a cometer o mesmo erro. Ele vai pagar mais para frente, ele vai pagar mais para frente, ele vai colher os frutos amargos, porque é necessário que a gente colhe o que a gente faz de errado, sim ou não? É necessário. Seria muito fácil se eu for para o mundo, errar, pecar, me prostituir, cair na bebedice, cair no vício, na idolatria, na glutonaria. Ou seja, seria muito fácil eu fazer tudo aquilo que é desagradável a Deus e voltar para a igreja e não acontecer nada na minha vida. Não, você vai ter que colher o que você plantou. Não há nada oculto que não seja revelado, não há nada que permaneça nu ou cru diante dos olhos de Deus. Tudo está visível diante dos olhos dele. Talvez antes de você chegar na igreja, você fez tanta coisa errada, mas você colheu o fruto, sim ou não? Muita gente colheu. Tem gente dentro da igreja ainda, que talvez não se converteu de fato de verdade, que ainda está colhendo o fruto de pecados que cometeram lá fora. Pastor, mas a Bíblia não diz que quando eu me converto a Jesus Cristo, as coisas velhas são passadas? Quando eu me converto, é diferente de estar no mundo e estar dentro da igreja. Manassés não era filho do rei, sim ou não? Depois não virou rei. Manassés não tinha princípios bíblicos, princípios da Torá, princípios do Pentateuco, sim ou não? Ele tinha. Manassés não conhecia Deus, conhecia. Manassés não ouviu falar de Deus, ouviu falar de Deus. Manassés, ele não via o poder de Deus descer dentro do santuário. Manassés via Deus descer dentro do templo, porque Manassés fazia parte do reinado do seu pai. Se ele fosse, como está escrito a palavra da verdade, ele queria tomar o poder,
após a morte do seu pai, para que o rei nascesse lá na frente. Então era necessário que ele estaria do lado do seu pai para saber administrar Judá. Aí ele começa a administrar da pior forma possível. Então o versículo 2 até o versículo 10 mostra as abominações que ele fez contra a lei de Deus e contra o santuário de Deus. Vamos continuar aqui? Agora ele vai colher o que ele plantou. Do versículo 10 ao 13 relata sobre o castigo e a misericórdia de Deus sobre a vida dele. O cabeçalho diz assim, 33:10: Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo. Olha só, falou o Senhor a Manassés e a quem? Ao seu povo. Porém não lhe deram o quê? Deus não falou? Deus não falou, pessoal? Deus falou. Deus falou através de quem? Dos profetas. E eu creio que o profeta aqui era ainda Isaías. Deixa eu falar uma coisa antes de continuar a história. A gente prega muito sobre a ira de Deus, sim ou não? Mas antes da ira se manifestar, manifesta quem? O amor. Como que se manifesta o amor? Através da palavra, através das escrituras. Voltamos a frisar pontos que pregávamos alguns dias atrás. Aonde se manifestou o amor de Deus no tempo do dilúvio? Quando Noé, ele pregava durante 100 anos da sua vida para aqueles homens falando que o dilúvio vai cair, o dilúvio vai descer, vai matar os pecadores, vai matar os homens abomináveis, mas ninguém lhe deu ouvidos. Em Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Deus envia 2 anjos para tirar Ló de Sodoma e Gomorra. Só que antes dos anjos tirar Ló, os anjos foram para as praças evangelizar, pregar a palavra de Deus. Porém os homens não ouviram, e caiu fogo e enxofre do céu e fulminou aquele povo. Antes de se manifestar a ira, se manifesta o amor. Aqui Deus dá uma chance para o povo. A Bíblia diz que quando Manassés fez tudo isso, no versículo 10, falou o Senhor a Manassés e o povo, porém, não lhe deram ouvido, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seu pai. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. É como diz o ditado, quando o sapato aperta, né? Ah, meu amigo, todo mundo está na igreja hoje por quê? Porque padeceram lá fora. Todo mundo está na igreja por quê? Porque no passado não vieram pelo amor, não, vieram pela dor. Não é um versículo bíblico, se eu não vou pelo amor, mas eu vou pela dor, mas é a maior realidade que existe. Eu não estou na igreja hoje porque eu estava em casa. Hoje eu vou para a igreja, nunca fui para a igreja, mas eu vou para a igreja porque eu sou grato a Deus. Não, a pessoa vai porque está com o casamento destruído, a pessoa vai porque está com uma doença incurável, a pessoa vai buscar Deus quando ela está no momento de desespero. E coisa interessante, como a gente sempre prega, queira você acreditar ou não, mas me mostre se eu estiver errado. Quando Manassés fez tudo de errado, quem que entregou Manassés na mão dos inimigos? Foi quem? Foi o diabo? Eu sempre falo e sempre vou falar. A igreja, para colocar medo nos membros, sempre diz: ah, você caiu no pecado por causa do diabo. Mas a Bíblia diz que isso é obra da carne, não é obra do diabo. A Bíblia diz que não veio sobre vós tentação humana. Não veio sobre vós tentação humana. Não é a tentação do diabo, é a tentação humana, do homem, da minha carne, meu Deus. O diabo sim joga os dardos inflamados dele, para que nós venhamos tratar com o nosso pecado dentro da gente, como se não fosse nada. Porém, todo pecado que nós cometemos contra Deus é contra a nossa própria carne. A Bíblia diz que quando Saul peca contra Deus, a Bíblia diz que um espírito mau da parte do Senhor foi atormentar Saul.
Da parte de quem? Do Senhor. O Espírito Santo fora tirado de dentro de Saul, mas o espírito mau da parte do Senhor, não é da parte do diabo, da parte do Senhor, foi atormentar Saul. A Bíblia diz que quando os filhos de Deus se apresentaram diante dele, juntamente com os homens, Deus olha para o diabo e fala assim: de onde viesse? De rodear a terra? Andastes observando o meu servo Jó? Aí Satanás fala o quê? Ele tem tudo porque ele só é fiel a ti porque ele tem tudo. Ele só é fiel a ti porque não lhe falta nada. Deus fala o quê? Vai, toca em tudo que ele tem, só não toca na vida. Quem permitiu? Quem? O diabo não pode tocar na vida de ninguém sem que Deus permita. De ninguém. Se você diz: eu caí por causa do diabo, é porque você dá ocasião para ele, e não porque você luta contra a sua carne. Não arrume desculpa pelo seu pecado, não. Se você cai, é como eu sempre falo, é porque você não tem vergonha na cara em cima do seu pecado, e sempre coloca a culpa no diabo. Eu não estou falando que eu sou amigo do diabo, como muitos pastores dizem que eu sou amigo do diabo por falar isso. Não, meu amigo, simplesmente eu mostro a realidade do pecador que comete os seus pecados com liberdade, e ainda dizem que foi por causa do diabo. Teve um caso lá em Gaspar de uma pessoa que frequentava a igreja, e o pastor de cima do altar, casado, meu Deus, casado, e ela casada também, e ela se separa do marido e casa com o pastor do altar que era casado também. E eu encontrei com uma pessoa lá na cidade de Gaspar, e eu falei assim: e aí, tal fulana? Tal fulana, olha, o diabo tocou na vida deles. Por quê? Porque ela largou o marido e se casou com o pastor. Eu falei: o diabo? O diabo? Tem certeza que foi o diabo? Ou foi falta de vergonha na cara dos dois? Ei, pessoal, o pastor, por estar em cima do altar pregando a verdade e traindo a esposa, é o diabo. Ele cumpriu com o desejo falamos como o John Wesley sempre fala, e como a gente sempre fala nessa igreja: quanto mais de Deus, menos vontade de pecar eu tenho. Meu Deus, será que a gente, olhando para a palavra, a gente não enxerga que a Bíblia diz que os portões dos infernos não prevalecem contra a igreja? O diabo não pode tocar na vida de ninguém sem que Deus permita. Não pode. A tentação é humana, o desejo da carne e do coração não provém nada do diabo. Olhamos para Moisés quando vai tirar o povo da escravidão. A Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó. Quem que endureceu? Deus. Deus fala assim: eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Deus fala: Deus, coloco diante de vós a bênção e a maldição. Toda a igreja que faz quinta-feira da quebra de maldição, sexta-feira da quebra de maldição, não estão indo contra o diabo, estão indo contra Deus. Uma pessoa que está sofrendo e padecendo, ela está sofrendo e padecendo pelos pecados dela. Não adianta pedir oração para o pastor, não adianta pedir para a igreja, não adianta enquanto você não se libertar do que está te matando. Não adianta a igreja apenas observar o lado de fora, ela tem que se limpar do lado de dentro. Por isso que os puritanos, quando João Calvino fez a reforma em Genebra, na Suíça, quando Calvino faz a reforma em Genebra, os puritanos começam a analisar a reforma, mas eles falam assim: a reforma não é somente do lado de fora, ela tem que ser também do lado de dentro. Quer ser um cristão de fato, de verdade? Primeiro, tira de dentro de você o que está te matando. Mata o que está te matando, meu amigo. Pregamos domingo passado: o teu pecado vai pegar e te achar. O teu pecado vai te encontrar e ele vai te achar. Não foi isso que a gente pregou domingo passado? O pecado. Falamos de Oséias 14, que é o versículo que eu mais dou na igreja: converte-te ao Senhor teu Deus, ó Israel, porque pelos teus pecados tens caído. Você já sabe de cor. Você caiu por causa do quê? Não está falando do diabo, pessoal? Do quê? Do pecado. Quando eu entendo que eu estou na palavra da verdade, a Bíblia diz que o diabo está debaixo dos meus, ele não tem poder contra a minha vida. Se você dá ênfase para o diabo, é porque você está se demonstrando inferior a ele.
Se você se demonstra, meu amigo, mais fraco que ele, você está dando poder para ele. O diabo está debaixo dos meus pés e ele não tem poder contra a minha vida. É isso que a palavra me garante. Agora, a única coisa que a Bíblia diz em Isaías 59 que pode me afastar de Deus, não é o diabo, é o meu pecado, a minha iniquidade. É isso que me afasta de Deus. Foi isso que Manassés fez. Trouxe pecado em cima de pecado, sacrificou os filhos para deuses pagãos. Ele tirou o altar de Deus de dentro do santuário para colocar o altar dos Baalins, meu Deus, o altar de Baal. Será que não está claro que a nossa luta constante é contra o nosso próprio coração e não é contra o que está lá fora? Quer permanecer na igreja firme? Permaneça primeiramente lutando contra o que está dentro de vocês. Primeiramente eu tenho que lutar contra o meu maligno no coração, para que Deus ache a liberdade para repousar sobre mim o Espírito dele. Casa dividida não subsiste. A casa dividida não subsiste, meu Deus. Eu não posso querer estar dentro da igreja cheio de pecado e achar que Deus está olhando para a minha vida. Isso aí é uma enganação do diabo. Isso aí é uma mentira. Isso aí não existe. Eu estar dentro da igreja cheio de pecado e achando por estar dentro de uma igreja Deus está olhando para mim. Está olhando coisa nenhuma. A Bíblia mesmo fala em Jeremias que ele tira os olhos dele diante do povo de Israel, porque o povo pecou. Ele afasta os seus ouvidos e não ouve mais a oração do povo, porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. De fato, ele não faz acepção, porém ele cumpre com a palavra. O justo que está caminhando segundo a reta justiça de Deus há de colher os frutos de justiça. Porém os ímpios que andam em suas iniquidades irão colher um fruto muito amargo, um fruto que ela não queria colher. Se você reclama da sua colheita, primeiramente olhe o que você tem plantado. Se você reclama hoje do que você está colhendo, olhe o que você plantou lá atrás. A fé é uma semente, a oração é uma semente, sim ou não? Tudo é uma semente. Quando eu planto, não é na hora, demora um tempo, mas vai acontecer. O seu pecado escondido não vai ser revelado na hora, mas uma hora vai acontecer. É ou não é? É o que a Bíblia fala. Peca em oculto, mas você peca em oculto, mas a sua vergonha será em público. Amém? Então, do capítulo 33, do versículo 10 ao versículo 13, ele relata sobre o castigo de Manassés, que foi entregue ao príncipe da Síria, foi amarrado, sofreram as consequências, não somente ele, mas o povo. Mas também relata que Manassés fez uma oração a Deus, reconhecendo que somente o Deus era o Deus de Israel. E na mesma hora Deus tira ele do cativeiro e coloca ele de novo no reinado, coloca no reino. Aí eu pergunto para vocês, por isso que a gente não temos que tentar entender aquilo que não tem resposta para a gente. A Bíblia mesmo fala que as coisas reveladas Deus dá para a gente, e as ocultas Ele retém para si, Ele retém para Ele. Eu me pergunto, às vezes para Deus, como é que Deus condenou Judas apenas por entregá-lo, e não condenou Pedro por ter negado 3 vezes, e não condenou Manassés por ter matado seus filhos? Aí eu pergunto para vocês, para onde foram os filhos de Manassés? Foram salvos porque foram entregues aos deuses pagãos? Sim ou não? Eu não posso dizer que foi salvo ou não, mas eu estou fazendo uma pergunta. Manassés foi salvo, a Bíblia relata sobre isso. De tudo que ele fez, ainda foi salvo, meu amigo. E Pedro, ou Judas, por ter apenas entregado Jesus, ou Pedro, por ter negado Jesus 3 vezes, aí que eu olho para Romanos e eu começo a entender que Ele se compadece de quem Ele quiser, e acabou. Ele vai ter misericórdia de quem Ele. Você pode morrer, você pode nascer dentro da igreja, você pode crescer dentro da igreja, você pode casar dentro da igreja, os seus filhos podem ser filhos piedosos, viver dentro da igreja, você pode morrer dentro da igreja, você pode ser sepultado dentro da igreja, e ainda no último dia morrer em direção ao inferno. Porque a nossa salvação não depende da gente, depende dele. Salvação é dom de Deus, é dom dele. Se ele quiser me salvar, amém. Mas que garantia que eu tenho que você salve? Hein, pessoal? Que garantia que você tem que você salva? Mim, passou nenhuma garantia. Mas uma coisa eu te garanto com toda certeza que eu vou falar agora. O homem que garante que vai ser salvo, não pelas suas obras,
mas porque ele sabe que ele não está abominando as leis de Deus. É aquele que está dentro da igreja e reflete a imagem de Cristo lá fora, não aqui dentro. É esse que caminha passos largos em direção à salvação. Porque se nós olharmos pela realidade da palavra, quando Paulo estava falando assim: olha, para os discípulos, eu vou para Roma pregar o evangelho, porque chegou o momento do meu martírio. Ele sabia que ele ia ser morto, mas ao mesmo tempo ele sabia que iria ser salvo. Paulo foi o maior discípulo e é o nosso discípulo, o discípulo dos gentios. Ele sabia que seria salvo, sabia, porque ele estava caminhando e não estava abominando a lei de Deus. Esse é o cristão verdadeiro, é aquele que não peca escondido, é aquele que não foge das ordenanças de Deus. Vamos encerrar no 33:14. Esse versículo do 14 ao 17, ele vai relatar sobre a restauração de Manassés, e que ele fez também, né, depois de se arrepender de suas abominações. Diz assim: depois que ele reconheceu que o Senhor era Deus. 14. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graça, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Amém? Depois ali relata sobre a morte de Manassés. Aí vai dizer: quanto aos mais altos de Manassés, é sua oração ao seu Deus, e a palavra dos videntes que lhe falaram no monte do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel a sua oração, e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, as suas transgressões e os lugares onde edificou altos e colocou postes, ídolos, imagem de escultura, antes que se humilhasse. Eis que tudo está na história dos videntes. Assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon seu filho reinou em seu lugar. Ou seja, por etapa, Manassés faz o que é mal diante dos olhos de Deus. Ele tira o que já tinha sido edificado pelos seus pais. Manassés, por ter feito tudo isso, leva o povo à ruína. Depois que ele leva o povo à ruína, Manassés, a ira de Deus cai sobre eles, e ele é levado como escravo pelos príncipes da Síria, pelo rei da Síria. E depois que ele sofre na mão dos seus inimigos, ele faz uma única oração a Deus. Mas o segredo está aí. Uma única oração que mudou a vida dele. Não foi uma oração insincera, que ele continuou fazendo a mesma coisa. Você pode ver que aqui no versículo 18 em diante, vai mostrar que na sua oração, ele tirou os altares dos deuses pagãos, e ele edificou de novo o altar de Deus. Ele colocou a oração de Deus de novo no templo. Todo o povo sacrificava, mas porém a Deus e não mais aos ídolos. Ou seja, ele restaurou novamente a casa de Deus. Ele restaurou. Agora vamos puxar para a nossa realidade. Pastor, tem chance para mim ser salvo? Tem. Ou você faz pior do que Manassés? Você mata os seus filhos para entregar aos deuses pagãos, pessoal? Jamais, pastor. Então, aí já está um ponto que você não faz pior que ele, é ou não é? Mas o que vai nos condenar é o nosso pecado. Porém, se olhar pela realidade da palavra, a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor dura para sempre, e a sua bondade é eterna. A misericórdia dele está sobre nós. A causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor, a misericórdia dele. Nós somos consumidos porque a misericórdia dele está na nossa vida. Manassés não foi derrotado ou morto, entregue ao diabo ou ao inferno, seja quem seja, por causa da misericórdia de Deus, misericórdia dele. Mas depois Manassés se arrepende. Nossa oração tem que ser oração sincera, de arrependimento e de quebrantamento. Através da oração, essa história ela relata até entre os piores pecadores que existem na face da terra, pode haver perdão por meio da oração
do arrependimento e do quebrantamento. Eu posso me arrepender, mas tem que ser de coração. Eu posso estar no mundo, eu voltar para Deus e continuar com os pecados. Ou você vem para Deus e de fato se liberta dos seus pecados, ou você continua no mundo, que vai ser a mesma coisa. É ou não é? É isso que a palavra de Deus está falando. Amém, pessoal? É isso que eu tenho para deixar para vocês. Antes de vocês acharem que eu estou pregando mentira, não deixe as suas Bíblias empoeiradas nas suas casas. Abra e lê. Não deixe as suas Bíblias jogadas, não esqueça na igreja, não esqueça no carro. Abra e lê, para ver se o que eu estou pregando é verdade ou não, para ver se o que eu estou pregando é fato e verdade. Não julgue o seu pastor sem antes ler a palavra que ele pregou. É ou não é? Porque, como diz um pregador puritano, cuidado, pastores, antes de pregar ao seu povo, para vocês não estarem alarmentando as suas próprias condenações. Cuidado, pastores. Eu sei que se eu estiver pregando mentira para vocês, é eu que vou ser condenado, não é vocês. Também, porque vocês estão ouvindo mentira do pastor. Como Manassés fez, colocou todo o povo a perecer. Se eu estiver pregando mentira, eu vou ser condenado e vocês por ouvir também a minha mentira. Agora, vocês acham que eu sou realmente louco de pregar mentira para vocês, para eu ser condenado, pessoal? Então cuidado antes de falar do pastor. Cuidado, porque você pode estar se condenando a si mesmo. Amém? Entenderam a palavra, pessoal? Essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês. Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte que ele merece.